Abramos nossas Bíblias, irmãos, no texto de Eclesiastes, capítulo 2. Nós iremos fazer uma exposição hoje do verso 18 até o verso 26. Eclesiastes, capítulo 2, do 18 ao 26. Todos acharam? Você concorda que o dia mais amargo para o trabalhador é a segunda-feira? Sim. Para a rotina do trabalho é sempre um desafio. Já para o vendedor, o dia mais temido do mês é o último. A meta tem que ser batida e caso ela não seja batida, ele não recebe suas comissões. E a cobrança no dia primeiro é mais certa que o sol. A verdade, irmãos, é que seja segunda-feira, seja o último dia para o vendedor, todos nós provamos do trabalho e o labor que é o trabalho. A segunda-feira e o último dia do mês para o vendedor nos lembram como a queda afetou o prazer do trabalho. Nós sabemos que o pregador, Correlete, não precisava bater meta. Nós sabemos que Correlete não tinha um chefe no seu pé. Sabemos que ele não tinha que ser cobrado pelos relatórios. Não tinha que estar declarando imposto de renda. Não tinha que enfrentar fila com o currículo na mão. Não teve que passar pelo desafio da carreira profissional. E ainda assim, pasmem vocês, Correlete se aborreceu de todo o seu trabalho. Que interessante. Vejamos então juntos o dilema que o pregador encara acerca do seu trabalho e entendamos a solução para mais uma das reflexões desse sábio homem. Leiamos juntos. Eclesiastes capítulo 2, de 18 ao 26, mais uma vez eu irei expor com a tradução da Ara. Diz assim o texto sagrado: Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o ganho como poção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor para Ele nos ajudar a entender esses textos tão filosóficos de Salomão. Oremos ao Senhor pedindo o seu auxílio mais uma vez nessa noite. Pai bendito, nós queremos te render graças por estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e é com tremor e temor que nos aproximamos dela. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo nos conduza a ouvir Tua voz. Nós queremos te ouvir, te perceber e te admirar mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. A ligação, irmãos, entre este parágrafo e o anterior que nós estudamos semana passada é justamente a morte. A sabedoria, como aprendemos, ela é útil. E é mais útil do que a loucura, do que a astúcia. Contudo, a sabedoria não nos livra da morte, disse Salomão. Não importa como vivam, o sábio e o tolo morrerão no final.
Mas Salomão não está interessado nesse momento em refletir sobre céu ou sobre inferno. E o que sucederá a ambos? Salomão está mais interessado em refletir em como vivemos a vida aqui e agora, debaixo do sol. Por isso, a perícope de Eclesiastes 2, de 18 ao 26, nos apresenta uma das reflexões mais intensas de Salomão a respeito da futilidade da vida, quando esta é vivida sem a referência de Deus. O autor, então, parte de sua próxima experiência de acúmulo, sabedoria e realização, para expor a frustração de deixar o seu legado para um sucessor que é incerto. Tudo que foi construído, tudo que foi conquistado, ficará para alguém que ele não sabe quem é. Essa tensão entre o esforço pessoal e a transferência da recompensa nos faz então refletir todos juntos. Qual o real valor do nosso trabalho se ele não ultrapassa a brevidade da vida? Qual é o real valor do nosso trabalho se ele não ultrapassa a brevidade da vida? Não conseguimos levar para além da vida. Essa é uma questão que preocupa tanto a mente quanto o coração. Especialmente para quem trabalha intensamente. Mas a estes que trabalham intensamente, tem falta de paz, tem falta de propósito e trabalham sem esperança. Assim, o texto não apenas descreve um grande problema, mas aponta para uma verdade que devemos refletir se quisermos encontrar significado em tudo aquilo que fazemos no nosso trabalho. E o que é? É a ideia de que o trabalho só faz sentido quando recebido como dádiva de Deus. O trabalho só faz sentido quando recebido como dádiva de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós veremos que o trabalho sem Deus gera frustração. Nós vimos no sermão passado Salomão afirmar que se aborreceu da vida. Ou seja, Salomão está dizendo que achou chato viver. Salomão disse para a gente no sermão passado que odiou a vida. Odiou a vida. Mas ele afirmará também que ele odiará o trabalho. Lembrem-se, e lembremos todos nós, que é este Salomão é aquele que não negou nada que os seus olhos desejaram. Mas agora este Salomão sábio, cheio de riqueza, cheio de conquista, cheio de empreendimento, cheio de tudo aquilo que satisfazia os seus olhos, parece entender mais profundamente que a vida não se explica somente com aquilo que se desfruta da natureza. Não tem como explicar a vida com aquilo que apenas se desfruta da natureza. Vejamos então isso mais uma vez em sua fala, verso 18. Ele fala também: aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar que viesse depois de mim. Por que Salomão odiou a vida? E por que Salomão agora está aborrecendo-se do trabalho, odiando também o seu trabalho? A resposta está clara para a gente. O texto nos diz que tudo que ele conquistou com muito suor e com muito trabalho seria deixado para alguém que viria depois dele. Essa aqui é uma crise de alguém que tem todas as coisas, que sabe, tem consciência do império que construiu, tem consciência de todos os empreendimentos que ele ergueu, mas que não sabe ao certo quais serão as mãos que irão possuir tudo aquilo que ele empreendeu para fazer. Ele não sabe quem vai possuir seus bens depois que ele morrer. Então, por isso ele fala: também aborreci o meu trabalho. Primeiro aborreceu a vida, agora também aborreceu de todo o seu trabalho. E essa sua preocupação com quem ficará a sua herança, com quem ficará tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele construiu, está muito mais claro para a gente no verso 19, quando ele afirma: e quem pode dizer se este será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade.
Imagina então a cabeça de Salomão a um turbilhão, talvez na sacada da sua varanda, olhando para todo o império, olhando para tudo que ele construiu, calculando aquilo que ele tinha no seu tesouro pessoal, olhando para todas as vestes reais, olhando para todas as mulheres no seu harém, para todos os escravos, escravas, tudo que possuía, e agora entrando em uma crise. Eu me aborreci do meu trabalho, porque eu não sei com quem ficará toda a minha herança. Eu não sei se quem ficará com a minha herança será alguém sábio ou será alguém astuto. Contudo, ele terá domínio sobre tudo, todo o meu ganho, sobre toda a minha fadiga, sobre todo o meu suor, sobre toda a minha administração em grande sabedoria. Mas ele conclui dizendo, isto também é vaidade. Escorre pelos dedos. A frustração de Correlete advém do fato de que o mérito pessoal no trabalho não garante que o seu legado será honrado. Mesmo tendo atingido sabedoria, ciência e diligência, tudo pode ser perdido, tudo pode ser desprezado pela pessoa que vai possuir todas as coisas dele. Que crise Correlete está. O resultado é que tudo isto é vaidade, revelo. É um termo que transmite para a gente, mais uma vez, a ideia de fugacidade, de ilusão, de frustração. Não adianta trabalhar tanto, se esforçar tanto, se envolver tanto, a parte de Deus. Porque não levaremos para o túmulo tudo aquilo que possuímos por meio do nosso trabalho. No verso 20, então, a linguagem torna-se ainda mais intensa. Ele fala, então, empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. O termo que Salomão está usando aqui, desesperar, sugere então um estado de desânimo completo, de aceitação conformada. É isso. É isso. Tudo que conquistei, tudo que possuí, toda a minha fadiga, toda a minha sabedoria em administração, todo o meu trabalho, ficará para alguém que eu não sei quem é, se é sábio ou se é astuto. Ele está desanimado com tudo isso. Ele chega ao auge da desanimação, de desespero em seu coração. O pregador está dizendo que chegou a ficar desesperado em seu coração com toda a fadiga, com todo o seu trabalho e com a ideia de que todo o seu esforço debaixo do sol é vão diante daquilo que dura para sempre. A experiência do pregador ressoa com o Salmo 127, 1 a 12, que adverte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É a ideia muito clara de que a ausência de Deus no cálculo da vida gera não apenas frustração, mas angústia existencial. Isso é muito interessante. A ausência de Deus no cálculo da vida, calcular a vida, sem que Deus faça parte dela, gera não apenas ação naquilo que se faz, mas também angústia existencial. É desesperador. Essa é a ideia. Finalmente, o verso 21 conclui essa unidade, esse primeiro ponto, com um paradoxo, dizendo o seguinte: porque há um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como poção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. O pregador com isso está destacando que a justiça do mundo é vista como falha. A palavra que ele traz aqui para ganho ou herança mostra justamente como mesmo aquilo que é passado de geração em geração não pode ser justo ou ser merecido. Assim, a primeira lição da perícope fica toda clara para nós. Quando Deus não está no centro, até mesmo o trabalho mais excelente se converte em fonte de frustração. Quando Deus não está no centro, até mesmo o trabalho mais excelente, mais bem-sucedido, torna-se fonte de frustração. E essa é uma verdade clara de Correlete,
para o seu coração e também para todos nós. A ideia de que o trabalho sem Deus gera frustração. O pregador olhou para todo o esforço, todo o trabalho, todas as suas conquistas e o que acontece? Ele se frustrou. Olhou para todo o seu império, tudo o que construiu e se frustrou. Por quê? Porque ele não levaria nada para o seu túmulo e não poderia garantir quem possuiria depois que ele partisse. Não saberia quem iria administrar todos os seus bens, e se a pessoa que iria administrar os seus bens, administraria com diligência, com sabedoria, com proeza, assim como foi ele. Por isso ele se aborrecia do seu trabalho e ficou frustrado com isso. Esse texto, irmãos, ele desmascara a idolatria moderna do trabalho e de toda a produtividade. É um espelho claro da nossa cultura orientada por toda a performance que nós tentamos fazer. Uma performance de um bom trabalho, mas sem Deus nele. A performance do trabalho como uma fonte maior de satisfação ou de provisão para tudo nessa vida, mas sem Deus nele. É trabalhar à parte de Deus. É trabalhar desassociado com a missão maior que Deus designou a todos os seus. A pergunta que nós poderíamos fazer é: vale a pena mergulhar tanto assim no nosso trabalho? Vale a pena dedicar tanto tempo assim no nosso trabalho? O que é que ganhamos no final? O que é que você tem ganhado com tanta dedicação ao seu trabalho? Eu não estou pedindo para você ser negligente no seu trabalho, isso é totalmente diferente. É diferente de uma negligência. Eu estou dizendo e estou tentando fazer com que você reflita acerca do seu coração no trabalho. Porque ligeiramente, irmãos, o nosso trabalho pode se tornar um ídolo em nossos corações. Quando nós colocamos ele ligeiramente no lugar de Deus e nos afastamos de Deus por conta do trabalho. E quais são os objetivos? Deixar um legado, deixar um patrimônio, deixar algo que a próxima geração, que os nossos filhos tenham com que sobreviver. E para isso nós nos matamos e matamos muita coisa sacrificando nos pés do ídolo do trabalho. Tempo com a família, tempo com Deus, relacionamento com o Senhor, disciplinas espirituais, aprofundamento no conhecimento de quem é o nosso Deus. A pergunta é, mais uma vez, a mesma: vale a pena todo o esforço e toda a dedicação e todo o empenho que você tem dado ao seu trabalho? O que resta-nos saber é que amanhã você pode morrer, meu irmão. Resta-nos saber que daqui a alguns minutos você pode morrer. E quem é que assumirá todo o seu patrimônio? Quem é que assumirá tudo aquilo que você construiu com grande sabedoria e com grande diligência? Você não sabe se é um astuto. Você não sabe se ele vai vender tudo aquilo que você passou anos para construir. E é o que pode acontecer. Todo esforço humano sem temor do Senhor está condenado ao vazio. Todo esforço humano sem temor ao Senhor está condenado ao vazio do coração, à frustração. Trabalha, no final só há frustração, só há vazio. Não há preenchimento de alma, não há preenchimento de espírito, não há satisfação no que se faz. A verdadeira herança que nós devemos fitar os nossos olhos, ela vem de Deus em Cristo e não de nós mesmos. E é nisso que deveríamos refletir. Construímos para deixar, gastamos e nos desgastamos para empreender em algo que não será nosso para sempre. Nós já vimos alguns personagens bíblicos que ilustraram isso. Salomão, como o próprio exemplo negativo, acumulou sabedoria, riqueza, obras e percebeu que tudo poderia ir para mãos de pessoas insensatas. E foi isso que aconteceu. O filho que sucedeu foi um caos na administração dos seus bens. Ele estava certo no seu pensamento. José no Egito, mesmo elevado ao poder, reconheceu que tudo vinha de Deus.
Foi Deus quem me fez esquecer meus sofrimentos, disse José. Nabucodonosor é uma ilustração clara para todos nós de quem tentou se glorificar, de quem tentou se colocar em um pedestal para que o seu nome fosse visto. E o que aconteceu? Foi humilhado por Deus, foi abatido pelo Senhor. Com isso em mente, irmãos, nós devemos refletir e no nosso lar não devemos medir nosso valor pelo patrimônio que deixamos ou pelo que temos, mas devemos medir o nosso valor pelo legado espiritual que nós deixamos na nossa casa, para os nossos filhos e para aqueles que nos cercam. No trabalho nós devemos enxergar o emprego como um meio de servir e não de se firmar nele para sempre. No discipulado dos filhos, ensinar a humildade, lembrando a eles que tudo provém do Senhor, não vem da força do braço de papai e de mamãe. Provém do Senhor, que por meio do trabalho supre todas as nossas necessidades. Gastemos então, irmãos, tempo no trabalho de Deus, em nosso trabalho, para que os nossos frutos provenham de Cristo por meio de nós, e esses frutos sejam eternos, não perecíveis. Produzamos em nosso trabalho frutos eternos, sobre todos aqueles que nós convivemos. Essa é a nossa maior missão. É nisso que pensamos e nos esforçamos em deixar frutos eternos de salvação naqueles que nos cercam. O que eu estou dizendo, para resumir, é: invistam em sementes que brotarão vida eterna onde você trabalha. Façamos isso. Feito isso, todos nós vamos descansar juntos na soberania de Deus, sobre a providência do uso dos nossos bens. É Ele que nos dá todas as coisas. Olhando para Jesus, o Filho único e o único herdeiro perfeito, Ele nos inclui em sua herança, para que não dependamos mais de nós. Não dependamos mais daquilo que nós construímos, mas daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Lembre-se, a morte faz com que os que ficam vejam que tudo o que construímos escorre pelas mãos. Talvez você não tenha essa dimensão em vida, mas muitos que vieram antes de nós já provaram isso para a gente. Não dá para levar tudo o que temos para o túmulo. Talvez você não consiga chegar à conclusão se continuar vivendo essa vida deliberadamente ao trabalho. Mas quem ficar vai dizer: trabalhou e não levou nada. Deixemos um legado espiritual para quem fica, e não apenas material. Estamos vendo que o trabalho só faz sentido quando recebido como dádiva de Deus. E vimos em primeiro lugar que isso se dá porque o trabalho sem Deus gera frustração. E veremos em segundo lugar que isso se dá porque o trabalho sem Deus gera desgosto. Para trás já é muito ruim. Mas existe outro problema muito mais sério com o trabalho. Não era somente a perda da recompensa pelo trabalho que o pregador odiava em si mesmo, mas era o trabalho em si. Não era somente a ideia de deixar tudo para outra pessoa, mas ele aborreceu o trabalho. O primeiro problema é que o nosso trabalho trará uma recompensa para outra pessoa, uma pessoa no futuro. O segundo problema do texto agora é que o trabalho em si é uma laputa. E é um problema que gera desgosto em nosso coração. Veja comigo o que diz o verso de número 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Aqui a expressão trabalho traduz o sentido não apenas de labor físico, mas também de um esforço penoso e desgastante. Já o termo que ele se utiliza aqui como fadiga do coração destaca o tormento interior de um homem que investe emocionalmente e mentalmente em seu trabalho.
Este versículo, irmãos, está apontando para uma questão existencial. O que se ganha ao viver por algo que não pode preencher a ansiedade da alma? O que é que se ganha ao viver por algo que não pode preencher a ansiedade da alma? A questão aqui não é a legitimidade do trabalho, mas a ilusão de que o trabalho por si só pode satisfazer a nossa alma, pode nos trazer contentamento e pode preencher aquilo que nos falta. Isto é corroborado por Provérbios 14:30, que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Coração com saúde é a vida da carne. A inquietação interior aqui é justamente um sinal de idolatria disfarçada de produtividade. Toda essa inquietação no interior é um sinal de idolatria disfarçada de produtividade. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que atender. O versículo 23, então, aprofunda esse diagnóstico. Ele fala para a gente o seguinte: porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. O texto aqui no original está trazendo um tom emotivo. Salomão está emotivo ao falar sobre isso. Todos os seus dias são dores. Olha só, todos os seus dias são dores. Isso aqui está indicando uma vida que é consumida pela exaustão. Todos os seus dias são dores. Ou seja, é uma vida que está o tempo todo exausta com tudo que está fazendo. Exausta com todo o seu trabalho. Emocionalmente, essa pessoa está exausta. O seu espírito está cansado. E o que ele fala? À noite o seu coração não descansa. À noite o seu coração não descansa. É um diagnóstico da insônia da alma. É a insônia da alma. À noite, tradicionalmente, nós temos como tempo de repouso. E o que é a noite para aqueles que estão tão envolvidos no trabalho a esse ponto? Ao invés de ser um momento de descanso, de repouso, a noite torna-se uma prisão da alma. Todos os dias são dores, todos os dias é exaustão. Todos os dias há uma ansiedade pelo nascer do novo dia. Mas essa ansiedade não é de algo bom, não é de algo alegre, não é de algo prazeroso. Essa ansiedade é da repetição do ciclo da vida. Da repetição das mesmas coisas. Acordar, tomar café, trabalhar, comer e dormir. Esse trecho, irmãos, aponta para um coração humano que, ao tentar ser autossuficiente, é justamente vencido pela ansiedade. Ele reflete uma existência marcada por agitação interna, sem contentamento. Alguém com desgosto, sem repouso, sem descanso. É a ideia de um coração agitado como as águas do mar. Exaustivo. Quem é você nessa situação? Quem somos nós nessa situação? Será que é assim que está o nosso coração? Exaustivo, com desgosto do trabalho. Com ansiedade, sem conseguir dormir, se revirando na cama, ao invés de descanso, é uma prisão. Trabalhos também é dores e desgosto. Pensemos então em todas as preocupações que o trabalho nos traz. Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados por não termos trabalhado bastante para sustentar a nós mesmos e sustentar a nossa casa com aquilo que necessitamos. Outras vezes nós temos tanto trabalho que não sabemos como dar conta de tudo.
Uma noite de sono prejudica mais do que ajuda. Porque 24 horas são pouco para essa pessoa. Ao invés disso, a pessoa fica acordada, dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, na madrugada ela está pensando no trabalho. Que exaustão, que desgosto. Não foi para isso que o Senhor nos deu trabalho. Salomão está dizendo, até de noite não descansa o coração do trabalhador cansado. Não há descanso para o cansado, nem de dia nem de noite. E esse trabalhador está sempre fatigado, sempre cansado, sempre exaurido. Observe quanto tempo os problemas dessas pessoas que têm desgosto com o trabalho durarão. Verso 23, todos os seus dias. Todos os seus dias, todos os seus dias. Esse problema do trabalho estará batendo na porta do coração. Todos os seus dias. Do início ao fim, a vida é um trabalho cansativo, com poucos ou com nenhum resultado. Portanto, o trabalho é vaidade como todos os outros aspectos da nossa existência. Se nós tentarmos encontrar sentido em nosso trabalho, isso certamente terminará novamente em decepção. Terminará novamente em desgosto, em exaustão, em estarmos cansados. Se você fizer do seu trabalho a sua vida, ele o deixará vazio, mas tão vazio ao ponto de não receber a beleza de Deus, mas tão vazio ao ponto de não admirar mais o Deus que nos deu vida. Porque o trabalho faz isso. A parte de Deus fecha os nossos olhos para a beleza de Deus. E passamos a adorar o Deus chamado Mamon. Mamon. Porque os pecados têm suas raízes. Eu preciso pagar. Eu preciso ter. Eu preciso juntar. Eu preciso poupar. Eu preciso comprar. Todo pecado tem suas raízes. E talvez esse seja um deles. Salmos 4:8 nos oferece um contraste. Dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É o Senhor quem nos faz repousar seguros. Dormimos confiando na providência daquele que cuida de cada um de nós, porque somente Ele nos faz repousar seguros. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, do 6 ao 7, apresenta então um antídoto, dizendo, não andeis ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Quando o coração se desconecta do Criador e tenta sustentar-se por sua própria obra, ele então torna algo inquieto. E essa inquietação é um grito de uma alma que clama por sentido transcendente. Clama por algo que só Deus pode preencher. Esse texto, irmãos, nos exceção por resultado gera angústia, mesmo os resultados bem-sucedidos. Esse texto também mostra que a mente sem descanso em Deus sempre será atormentada, mesmo em meio a grandes conquistas. Isso é muito interessante, porque Deus nos permite termos conquistas. Deus permite que tenhamos bons resultados. Mas isso não significa nada. Grandes ímpios também são prósperos, mas sem Deus. Isso não significa nada. Lembremos então, para não cair no esquecimento de Marta. Ocupada demais para ouvir Jesus, ansiosa demais por fazer tudo na casa funcionar, deixou de lado a boa parte. Deixou de comungar com o rei que estava na sua sala.
Deixou de estar aos pés do Rei dos Reis que pisou nessa terra. Porque queria ver tudo funcionando e achava que tudo só funcionava por meio dela. Escolhamos então a boa parte. Lembre-se de Elias, em 1 Reis 19. Após grandes vitórias, sucumbiu à exaustão emocional. E o que aconteceu? Desejou morrer. Mas também nos lembremos de Davi, que reconhece que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. Olhando para esses exemplos, que em nossas vidas espirituais devemos praticar a liturgia do descanso. Guardem isso, a liturgia do descanso. Confiando todos juntos que a graça de Deus sustenta mais que os nossos esforços. Lembrando completamente do que Davi disse: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. É inútil construirmos uma cidade se o Senhor não estiver nela. É inútil. É em vão. O Senhor não nos chama a vivermos na esteira do mundo, suados, desgastados e sem sentido sobre tudo aquilo que fazemos, mas nos chama a percorrermos o caminho da dependência nele. Talvez você esteja cansado do trabalho, fadigado do que se repete, desgostoso com tudo que tem perdido por conta do trabalho. Relação com a esposa, relação com os filhos, relação com Deus, comunhão com a igreja, missão do Senhor. Está longe de tudo. Nessa noite, reflita, avalie e peça a Deus para que no seu trabalho, o trabalho que o Senhor lhe deu, você possa honrá-lo. Através do trabalho que o Senhor lhe deu, você possa cuidar da sua família. Viver para Deus e diante de Deus. Ter tempo na missão e se envolver no discipulado cristão. O Senhor não nos deu um meio de vivermos para vivermos a parte dele, mas para vivermos para ele. Não nos esqueçamos disso, irmãos. Estamos vendo que o trabalho só faz sentido quando recebido como dádiva de Deus. E vimos em primeiro lugar que isso se dá porque o trabalho sem Deus gera frustração. Vimos em segundo lugar que isso se dá porque o trabalho sem Deus gera desgosto. E veremos agora em terceiro lugar que o trabalho com Deus gera sentido e alegria. O trabalho com Deus gera sentido e alegria. No versículo 24, então, nós temos aqui uma virada surpreendente do pregador. Sem aviso prévio, o pregador diz a primeira coisa verdadeiramente positiva de todo o livro. Veja que diz o verso 24 e o verso 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Correleta está dizendo, em outras palavras, que a vida é limitada e imperfeita. Mesmo assim, há espaço nessa vida limitada, nessa vida imperfeita, nessa vida de desgostos. Há espaço para desfrutar das bênçãos cotidianas como dádiva de Deus. Há espaço para desfrutar das bênçãos cotidianas como dádiva de Deus. E isso está inserido o trabalho. Essa não é uma conclusão induzindo os seus ouvintes para viver uma vida irresponsável.
O pregador aqui não está sucumbindo ao desespero, mas começando a ver a diferença entre viver com Deus e viver sem Deus. Viver sem Deus traz frustração. Viver o trabalho sem Deus traz desgosto. Mas viver o trabalho com Deus traz prazer, traz alegria. O segredo, então, está na origem e na fonte do prazer. Também isso vi que vem da mão de Deus. Esse reconhecimento já aponta, então, para uma teologia da graça. O trabalho não é maldição, mas pode ser bênção quando vivido em dependência do doador. E o versículo 25 aprofunda esse ponto, dizendo, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esta expressão separado deste é separado de Deus, que doou todas as coisas. Pois separado deste, separado de Deus, quem é que pode comer? Ou quem é que pode se alegrar por meio dos frutos do seu trabalho? A implicação teológica é poderosa. A experiência genuína do prazer não é possível fora de Deus. Marquem isso. A experiência genuína do prazer não é possível fora de Deus. Essa afirmação ecoa Salmos 16:11, quando diz, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O versículo 26, então, conclui uma declaração teológica robusta, dizendo o seguinte, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Aqui o pregador faz uma distinção clara entre dois tipos de pessoas. Aquelas que estão sob o favor de um Deus gracioso e aquelas que estão perdidas em seus pecados. E isso, por mais que possa parecer um tipo de justiça ou mérito, não é. Perdão. Coisas boas acontecem a pessoas boas, enquanto coisas ruins acontecem às pessoas más. Essa não é o texto. Há também alguns estudiosos que consideram esses versículos arbitrários e caprichosos. Deus recompensa algumas pessoas e castiga outras. E não há nada que possamos fazer a respeito, porque tudo parte da vaidade da vida. Mas o que nós vemos aqui com esse texto é que há uma distinção cuidadosa de Deus para com as pessoas que vivem sob a misericórdia de Deus. E há um cuidado especial de Deus para essas pessoas. Mas também há uma ação de Deus para aquelas pessoas que persistem em continuar em seus pecados. Esse último versículo aponta para a soberania divina da distribuição dos bens na vida, da forma como Deus os distribui. Correleto, então, está dizendo que mesmo o prazer legítimo é graça. Que a alegria verdadeira que todo mundo pode sentir por meio do trabalho e desfrutando de tudo aquilo que é dado ao trabalho é inseparável do temor de Deus. E mais, que há um juízo implícito. O ímpio trabalha e junta, mas sua herança pode ser transferida ao justo. E essa estrutura ecoa justamente algo escatológico, um tema escatológico futuro. Deus reordenará o mundo conforme sua justiça. Aqui nós temos também um prenúncio do Evangelho, onde os mansos herdarão a terra. E aqueles que vivem pela fé desfrutarão do descanso eterno. Desfrutar do trabalho e desfrutar com alegria. É o que Salomão está dizendo neste último ponto. Muitos de nós vivemos como se fôssemos senhores dos nossos destinos, planejando nossas vidas, poupando e investindo tudo com muita diligência. Mas esquecemos que a vida, mais uma vez, é um sopro.
A ilusão que temos de controle é uma das tentações mais sofisticadas do coração moderno. Queremos ter tudo em nossas mãos. Planejar o futuro, nesse caso, não é pecado. Mas confiar no planejamento como se ele garantisse segurança, isso é. Quando Eclesiastes nos lembra que tudo o que temos é dádiva de Deus, e que só há alegria e prazer no trabalho, tendo em vista que o que temos é dado pelo Senhor, é dado pelo Senhor. Nós lembramos, e isso nos chama a viver o presente com sabedoria, desfrutando das bênçãos que nos são dadas hoje. Essa ideia, irmãos, traz justamente a seguinte perspectiva, de que não se trata do hedonismo, mas de um espírito de gratidão. Viver de mãos abertas, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor, inclusive o nosso amanhã. Essa postura de gratidão que o texto nos apresenta, prática, se manifesta no cotidiano. Comer, beber, trabalhar e descansar são justamente atos espirituais quando recebidos com fé e vividos diante de Deus. Lembremos que Jesus, frequentemente à mesa com pecadores e discípulos, nos ensina que a evangelização pode florescer na alegria partilhada. Convites simples, refeições comuns, podem se tornar para todos nós janelas para o Evangelho. Se compreendermos que a vida não é apenas suportar o fardo que carregamos até o céu, mas testemunhar o prazer de Deus em meio às dádivas da criação e de tudo aquilo que Ele tem nos dado, nós viveremos sempre nessa terra como sinais do reino de Deus. Estaremos o tempo todo apontando para o reino de Deus. O trabalho também se transforma quando é entendido como vocação e não como maldição. O Senhor nos convoca, o Senhor nos chama. É vocação. Embora o pecado tenha corrompido o mundo e tornado o labor pesado, ainda é possível, por meio do Evangelho de Cristo Jesus, encontrar alegria na produção. Encontrar alegria no esforço e nos frutos do nosso ofício. Porque o mundo todo é o palco da glória divina, como disseram Calvino e Lutero. Cozinhas, escritórios, campos, salas de aulas, todos são espaços sagrados onde se pode adorar a Deus com fidelidade. Eis o que aconteceu com Boaz. Ele encontra alegria no campo enquanto está trabalhando. Ele encontra alegria no campo e estende graça a Ruth. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele transformou algo em vinho numa festa e eis ali um sinal de grande alegria messiânica. Foi a afirmação profunda de Paulo quando afirmou que sabia viver contente em toda e qualquer situação, porque sabia que tudo era dádiva de Deus. Por fim, toda essa visão parte de uma realidade maior. Em enxergarmos juntos o Deus que trabalha. Desde a criação até a consumação, o Pai, o Filho e o Espírito agem em favor da redenção. Nós descansamos porque Cristo trabalhou por nós. Não conquistamos graça pelo nosso desempenho, mas recebemos graça porque Cristo foi perfeito em nosso lugar, não pela nossa performance. Assim, irmãos, viver com gratidão, trabalhar com excelência e desfrutar da vida com alegria são formas de responder ao Evangelho da graça, não para merecermos a salvação, mas porque já fomos salvos por aquele que nos substituiu em amor. A segunda-feira amarga do trabalhador é, na verdade, uma lembrança semanal da queda. A segunda-feira, para o trabalhador, é, na verdade, uma lembrança semanal da queda. O suor no rosto, a cobrança do chefe,
a ansiedade pela meta, o medo do fracasso, todos esses são elementos que não existiam no Éden. Eles são ecos do juízo divino sobre o trabalho humano corrompido pelo pecado. E mesmo o sábio Correlete, sem patrão ou planilhas, sem prazos ou cobranças, se viu tomado de tédio e frustração por todo o trabalho que fazia. O trabalho debaixo do sol perdeu o brilho porque foi arrancado do seu propósito original: glorificar a Deus e trazer alegria ao homem. Evoca para todos nós fadiga e nos lembra da queda. O domingo, para nós cristãos, deveria evocar deleite e descanso. Mas por quê? Porque houve um homem que assumiu a mais pesada das tarefas de toda a humanidade: redimir pecadores. Isso eu e você não poderíamos fazer, mas ele fez. Cristo entrou no nosso mundo, no mundo de segundas-feiras. Segundas-feiras infindas. E entrando nele, viveu sem pecado. Carregou o fardo da culpa alheia e concluiu o maior empreendimento da história do madeiro. Ao contrário de Correlete, que aborreceu-se de todo o seu trabalho, o servo sofredor de Isaías 53 veria o fruto do penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita, ficaria alegre. Cristo não apenas trabalhou, ele triunfou no trabalho da redenção. Sua cruz foi o escritório do Calvário, seu suor se misturou com seu sangue e a sua glória foi a glória do Pai como comissão. Por isso, o nosso descanso dominical aponta para mais do que relaxamento físico. Ele é um memorial do Evangelho de maneira prática. A cruz foi a nossa sexta-feira de agonia, mas o túmulo vazio foi a nossa manhã de domingo. Cristo trabalhou para que tivéssemos prazer eterno nele. Agora, cada labor de nossas mãos pode ser consagrada e cada segunda-feira pode ser encarada com esperança. Porque o maior dos trabalhadores venceu o cansaço do pecado e nos deu um descanso que nenhuma meta no mundo pode roubar. Descansemos naquele que trabalhou por nós e que não se sentiu fatigado, mas que se alegrou. Que Deus abençoe. Feche seus olhos, curve suas cabeças e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.